Voltamos, moçada, com mais uma parte do Bestiário de Berserk. Se você não viu a parte 1, vai lá assistir. O link tá no card aí em cima, beleza? E, nossa, eu não pensei que vocês iriam curtir tanto esse tipo de vídeo. Então eu já quero adiantar aqui pra vocês que eu tô pensando em fazer um vídeo único para as criaturas mais complexas, como os apóstolos, a mão de Deus e outros seres. Vídeos um pouco mais longos e coisa assim. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários pra eu ver se vocês curtem a ideia e eu posso estar trazendo aqui pro canal. E antes de irmos pro vídeo, se inscrevem no canal que quando eu chegar a 1000 inscritos, vai estar saindo um vídeo especial de uma review sobre o Berserk 2016. Exato, aquele anime que é uma... É bem duvidoso, né? Então se inscreve aí que falta bem pouquinho. Vamos lá, moçada. A gente consegue até o final desse mês. Mas sem mais delongas, bora continuar explorando um mundo misterioso de Berserk. Kelpie, uma criatura lendária que aparece em lendas dizendo que ele afogava as suas vítimas. E a lenda tá bem certa, porque o Kelpie é uma espécie de criatura mágica, que é uma mescla de um cavalo com uma rã, a grosso modo, aparecendo a primeira vez junto com outras criaturas, como os Trolls e um ogro. Porém, diferente deles, o Kelpie consegue manipular o elemento da água em um nível intermediário, se tornando uma ameaça muito maior em dias de chuva. E claro que no dia que ele aparece, tava chovendo, né? Porque Berserk não é Berserk, essas coisas assim, o mínimo de fácil, né? As habilidades deles são conseguir viver embaixo d'água, ter uma língua enorme, capaz de levantar até um adulto sem muitas dificuldades, controlar a água fazendo um escudo ou atirando projéteis em seus inimigos, ou até mesmo sendo apto de afogar as pessoas, forçando a água a entrar em seus pulmões. Kelpie são criaturas carnívoras, mas nas situações certas elas podem ser bem pacíficas até, como a gente consegue ver a Isma domando uma lá em Elfen. Agora vamos ver uma das criaturas que mais aparecem no início da obra, porém não recebem a atenção que merecem, os pseudo-apóstolos. Essa categoria é um pouco complexa, mas vamos lá. Os pseudo-apóstolos são humanos transformados em criaturas que normalmente servem o seu criador, mas isso não é uma regra. Esses seres também não têm uma aparência física ou limite de poder bem estabelecido. Eles podem ser criaturas parecidas com elfos ou até mesmo um anjo de pedra que gospe fogo. Mas vamos analisar todos eles de uma maneira cronológica para não ficar muito confuso, beleza? O primeiro sendo o Zondar, que é aquele otário do arco do espadachim negro. Acho que ninguém lembra dele, né? Vamos combinar. O apóstolo que transformou ele foi o Conde, ou melhor, o apóstolo Lesma aí, né? A transformação ocorreu através da habilidade que o Conde tem de transformar partes do seu corpo em versões menores de si mesmo e fazendo o Zondark engolir aquela coisa. Ele então adquire um pouco dos poderes do Conde, regeneração, força, velocidade, e o Conde consegue ver tudo que ele vê. Além disso, o Zondark nesse estado consegue esticar os seus membros, e a cada corte que o Guts faz nele, seu físico vai ficando cada vez mais consumido pelo Conde. E o único jeito de derrotar esse pseudo-apóstolo foi cortando a cabeça do parasita que estava dentro do corpo dele. Agora nós temos os Pirkaf. Essas criaturas parecidas com elfos. Bom, se você nunca viu um elfo, ela até pode parecer, porque, sinceramente, não tem nada a ver. Esses seres pequenos são criados pela Rossini. Ela precisa especificamente de crianças no processo. Rossini engana essas crianças e as abraça, colocando num estado de sono profundo, enquanto envolve elas em casulos que o prende no teto de algum lugar. E é ali dentro que a transformação ocorre. Os Pirkaf não são seres fortes sozinhos, mas o fator quantidade deles pode dar um belo de um estrago. Eles são capazes de mudar de uma forma mais humana para outra de tipo um inseto, com um ferrão e mandíbulas enormes. Além disso, quando eles são derrotados, seus corpos voltam à forma original de criança, o que é bem bad de ver, sinceramente. Mas não é só isso, a Rossini também consegue transformar adultos em insetos enormes. Esses sim são problemáticos. São criaturas dos mais variados tipos e tamanhos. Eles são muito fortes, apesar de não ter uma resistência tão boa, e ainda por cima conseguem manter a sua consciência de quando foram humanos, como a gente consegue ver o Louva-a-Deus e o Besouro, que dão um belo de um trabalho pro Guts, porque eles eram guerreiros antes de terem sido
sido pegos pela Rossini. E agora pro próximo e último pseudo-apóstolos, são os do Ovo do Mundo Perfeito. Esse apóstolo por si só é bem curioso. Ele tem uma espécie de ferrão que usa para picar um indivíduo e atender os seus desejos mais profundos. Assim como um Behet mesmo. A gente consegue ver isso quando ele transforma o cara com cabeça de bode, que era o líder de um ritual pagão, em literalmente o que ele fingia ser. Um meio homem, meio bode, ampliando sua força física, tamanho, velocidade e resistência. Além de uma senhorita jiboia, se eu posso dizer. Além dele, o ovo também transformou Mosgus e seus carrascos, dando asas de anjo a eles. Mas o Mosgus teve uma atenção especial aí, ganhando outra transformação que fazia do seu corpo um templo, já que era isso que ele acreditava e queria. Além do seu corpo de pedra quase impenetrável, ele também era capaz de cuspir fogo e dividir as suas asas em diversos punhos. E olha, moçada, sinceramente dá até pra chamar eles de apóstolos, porque o ovo é praticamente um Behelit vivo e garantiu a eles formas que eles conseguem controlar, além de poderes baseados nos seus desejos. Mas, isso é coisa da minha cabeça. O fato é que esses foram todos os pseudo-apóstolos que apareceram até o momento. Seguindo nossa lista, agora nós temos os apóstolos, seres de extremo poder ou não, né? Os apóstolos secundários, que não têm muitos desenvolvimentos, são mais uns amontoados de carne, uns membros confusos. Porém, os principais sempre tendem a ter as suas formas atribuídas a animais. Por exemplo, a Rossini era uma borboleta, Grumbeld, um dragão, Willard, um macaco, e por aí vai. Eu não sei a razão dessa relação, mas podem reparar, todos eles são assim. Todos os apóstolos já foram humanos algum dia, e eles têm a sua transformação através dos Behelits, que usam para convocar a mão de Deus em um momento de desespero, e eles realizam o seu desejo através de um sacrifício. Os apóstolos têm os mais variados poderes e formas, além de que todos, literalmente todos, servem a ideia do mal. Eles não têm opção. Eu sei que você vai me falar que o Ganishka deixava claro que ele ia contra a ideia do mal e tudo mais, mas no final todos os seus esforços só ajudaram Griffith a trazer a fantasia de volta pro mundo, erguer o seu império e ganhar a confiança de milhares. Então, moçada, não tem papo, né? Apóstolos sempre vão ser servos do destino. E quem manda no destino? A ideia do mal. Então, bora prosseguir pro Deus do Mar, uma criatura absurdamente poderosa e praticamente indestrutível. Que moçada, se o Guts não tivesse derrotado ele de dentro pra fora, ele nunca conseguiria de outro jeito, é sério. Pra você ter uma ideia, o bicho destruiu um pedaço de uma ilha como se não fosse nada. Além do seu corpo monstruoso, ele é praticamente indestrutível. Sua pele pode ser machucada, mas a troco de nada. Ele mal sente esses ataques. Entre as habilidades do Deus do Mar estão os seus tentáculos que saem abaixo da sua boca. Esses tentáculos podem se esticar de maneira absurda e gerar mais tentáculos de si mesmo. Quando um tentáculo engole alguém, ele consegue assimilar aquela pessoa e se transformar nela, ainda assim conseguindo manter as suas motivações e um pouco da consciência, como a gente vê acontecer com o Boneybeard e algumas outras pessoas na cidade. Por último, temos o seu coração, que por si só é uma das coisas mais fortes que o Guts já teve que enfrentar. Além de estar coberto de parasitas que ficam ali defendendo, o coração tem uma consciência única. Ele consegue gerar batimentos tão fortes que repelem o Guts e ferem ele de dentro pra fora. O Deus do Mar é de longe uma das minhas criaturas favoritas também. Apesar do nome Deus ser ilustrativo, ele ainda passa uma imponência enorme. Além do design e tudo nele, eu acho muito maneiro. Eu imagino que não, mas eu ainda assim gostaria de ver outros pseudo-deuses na obra. E o nosso último item da lista são os 5 anjos, os membros da mão de Deus. E sim, os últimos, porque a ideia do mal existe, porém o próprio Miura desconsidera aquele capítulo. Então eu nem vou colocar aqui porque não é exatamente canônico. Isso também vale para os 4 reis do mundo, porque eles não são necessariamente criaturas, seres, eles são o que o mundo é. Eles são a magia, em resumo, eles são tudo que existe na Terra. Então eu não vou abordar eles aqui, pelo menos nesse vídeo. Talvez eu faça um vídeo só deles, explicando exatamente o que eles são, mas isso vai ficar para depois, beleza? Bom, os membros da mão de Deus, assim como os apóstolos, são transformados mediante ao Behelit. Porém, o deles é diferente, ele é vermelho e único.
A transformação ocorre a cada 216 anos, quando o Eclipse se desperta, trazendo um novo membro ao grupo. Eles são seres de absurdo poder, cada um com habilidades únicas. Ubik é um ser que consegue manipular qualquer pessoa, sendo capaz de materializar as suas memórias e, ainda assim como os outros membros da Mão de Deus, controlar a causalidade para benefício próprio. Mesmo que seja de uma maneira limitada, todos eles têm essa habilidade. Slaine é a menos desenvolvida. Tudo que a gente sabe é que ela consegue se manifestar em corpos mortos, que nem a gente vê ela aparecendo das tripas de um troll em Claifa. Conrad é um mestre das pragas. Ele consegue espalhar doenças através de ratos que ele tem total controle. Além disso, ele usa os mesmos para se materializar no mundo físico. Void, sendo o principal e mais antigo membro da Mão de Deus, é capaz de dobrar o espaço, criando portais que ele usa para se defender. Além disso, ele é o ser que amaldiçoa os sacrifícios com o estigma. E por último temos o Fento. Ele tem um carisma inigualável, consegue manipular as pessoas trazendo elas para o seu lado sem muito esforço. Além disso, o Fento consegue controlar o espaço-tempo ao seu redor. Não da mesma maneira que o Void, ele no caso consegue parar objetos no ar e distorcer as suas formas. Entre todos os membros da Mão de Deus, ele é o mais apto para o combate, eu diria. E também sendo o único que reencarnou no mundo físico. Ele sem dúvida é o mais forte membro da Mão de Deus até o momento. Vale também a menção honrosa para os antigos membros da Mão de Deus, porque apesar de fortes, eles não são imortais, eles conseguem sim morrer. E quem matou eles foi o Skull Knight, usando a Berserker Armor. A gente não sabe o que aconteceria se todos eles fossem derrotados. Será que o Eclipse continuaria aparecendo? Será que ainda existiriam apóstolos? Bom, essas dúvidas eu não sei responder, moçada. Mas o que eu sei responder é que por hoje é só isso. Eu vou estar lançando mais vídeos sobre as criaturas de Berserk, então se inscreve aí pra ficar ligado. E é isso aí. Por hoje eu fico por aqui, moçada. Até o próximo vídeo e tchau!